Fala galera, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui. Ontem a gente finalizou oficialmente o módulo 1 para a turma 2, né, com os trabalhos finais. E aí eu quero fazer uma coletânea geral. Eu já mostrei em alguns outros vídeos isso, né? Mas eu acho que é legal a gente pegar e dar uma macro, né, olhada no que foi o curso até agora e como é que as coisas estão andando, né? Lembrando que essas pessoas que estão aqui, elas continuam fazendo parte do grupo. Algumas avançam aí para o módulo 2, algumas decidem refazer o módulo 1, dependendo do seu tempo, né? Que acontece realmente das pessoas, cada um tem o seu timing e às vezes não vai ter aquele momento para estudar e assim por diante, tá? É, mas eles continuam lá na plataforma, então fica um pouquinho mais fácil de acessar. Vocês têm todo mundo que vier nas turmas posteriores tem acesso ao material que foi feito, né? A não ser que alguém decida tirar lá do site, algum aluno, continua o material lá na plataforma, no Facebook, na verdade, né? Que é o grupo onde fica o nosso grupo secreto aí para discussão, tá? Então vou mostrar o trabalho de alguns deles aqui. É, não fui exaustivo, né? Eu fui pegando vários trabalhos ao longo é, do, desse ano, né? Praticamente já que a gente está junto, seja da turma 1 ou da turma 2, tá? A turma 2 está um pouco menos de tempo, mas ele também já está há um bom tempo, já são praticamente 20 semanas de estudos juntos, tá? Vamos lá então. Começando pelo Alberto, né? Alberto Rocha e pelo Alisson, que são dois daqueles alunos que dá tela azul, né? Quando a gente vê o cara se inscrevendo, você fala, cara, o que eu vou ensinar para esse cara, né? E eles trouxeram trabalhos muito legais, trouxeram uma discussão super bacana. E é legal ver também que eles saíram satisfeitos, né, com o curso. E é uma coisa que realmente dá uma sensação muito boa de perceber que um cara que tem um trabalho super sólido, ele mesmo assim ele conseguiu tirar bastante proveito daquele material que você está fazendo, tá? Então nesse caso aqui uma das entregas, né, do Alberto, essa foi uma aula que discute muito a questão da mensuração, né, de figuras ao redor de uma cena, né, usando como base aí a linha do horizonte, né, para fazer essas medições. Então é bem interessante, uma discussão bem bacana que ele trouxe um resultado aí bem legal, tá? E aqui uma outra entrega dele agora numa uma outra temática, né, que é a de você ter múltiplos pontos de fuga na mesma cena, né? Então essa mesa aqui ela tem uma orientação uh, que é diferente, por exemplo, dessa caixa aqui, né? Que vai ser diferente dessa caixa que está em cima, né? Que vai para lá. Tá? Você tem várias orientações diferentes na mesma imagem. Isso num sistema de 2 pontos, né? Então as verticais ainda continuam verticais reais. A gente ainda poderia complicar um pouquinho mais isso aqui e trazer para 3 pontos. Mas a ideia é colocar num sistema de 2 pontos, né? Então super legal a forma como ele usou e como ele evoluiu, né? O próprio dinheiro em cima da mesa também tem orientações diferentes do que o restante da sala. A própria parede aqui, uma delas tem uma orientação e a outra tem outra, né? Aqui é um sistema de 2 pontos normal, porque aqui a gente tem 90 graus entre elas. Beleza? Então super bacana aí o trabalho. E realmente fico feliz de poder ajudar pelo menos um pouquinho. O trabalho do Alisson, outro ponto muito interessante é que o Alisson tem um foco muito grande na animação, né? Então foi muito interessante também ver ele aplicar o que a gente estava fazendo e colocar um pouco de estilização em cima. Então você vê que mesmo nas reconstruções dele, né, tem a desconstrução e depois tem um pouquinho dessa reconstrução, né? Coloquei um layer aqui no meio do caminho. Oh, caramba. Então você vê o processo, né, de desconstruir os elementos, né, e depois trazer aí para perspectiva, numa perspectiva diferente e fazer algumas alterações, né, aí fechando essa capota e tal. Um estudo bem interessante.
Nesse outro aqui a ideia era desenhar um cômodo, né, da sua casa. Então um trabalho muito bacana mais uma vez aí, tentando aplicar, né, os conceitos que a gente está falando. Isso com um ou dois pontos de fuga, tá? Então realmente muito bacana receber um pessoal que já tem uma base legal e ver, né, eles evoluírem aí ao longo do caminho, tá? E agora eu vou mostrar alguns outros trabalhos de alunos, né, de aplicação. Então nesse caso aqui um estudo de 3 pontos do André. O Felipe também teve uma evolução super bacana, ele está aqui, ele tá desde a turma 1, então agora já está no módulo 2, teve um grande desenvolvimento aí. Esses são alguns dos primeiros, lá na semana 6 no começo. A gente vai vendo ao longo do caminho um ganho de confiança, tanto no, no traço, quanto realmente nas noções de perspectiva, né? Então é possível ver que, né, que a coisa, os sólidos vão ficando cada vez mais próximos do tridimensional, né? Isso é bem bacana. Por mais que tenha algum tipo de estilização ou uma simplificação, a gente vê que vai acontecendo aí, vai aparecendo, né, essa a tridimensionalidade vai ficando cada vez mais clara. Então bem bacana, algumas coisas já do módulo 2 e essa aqui é a primeira entrega final lá do módulo 2 já. Beleza? Vou deletando aqui para ficar mais fácil da gente seguir. Agora o Frederico. O Frederico também evoluiu bastante em termos principalmente da confiança da linha. Esse aqui, apesar de ser da semana 8, né, já mostra uma noção legal de perspectiva, da qual ele já veio, né, com uma boa base, mas também mostra um pouco de incerteza nas linhas, né, muita tentativa e erro e tal. Tudo bem que isso aqui é um pouco mais sketch, não é necessariamente o finalizado, mas também mostra um pouquinho dessa incerteza, né, o que foi mudando ao longo do tempo, né. A gente já vê uma grande evolução aqui, né. Isso aqui é 2 semanas depois, então tem realmente um salto aí de qualidade. É realmente parar, desacelerar e fazer com bastante criticidade e tal, mas um resultado muito bonito, muito bacana. Esse aqui é pra mim é um dos mais legais assim das entregas. Aqui experimentando o processo de uso de elipses, né, foi super bacana, deu uma tridimensionalidade bem legal nesse livro. Mais alguns exercícios aí de aplicação em veículos, isso ainda no módulo 1, né? No módulo 2 a gente tem uma aplicação ainda mais forte em veículos, mas mesmo no módulo 1 a gente já vê que tem uma grande evolução aí. E aqui o projeto final, né? O projeto final, primeiro houve uma preparação, estudo de alguns props, né? E aí ele queria fazer uma cena bem complexa com elementos, né, meio de esses bares japoneses e também esse prédio mais clássico japonês no fundo, né? Aí ele fez um estudo bem mais complexo aí do prop, né, do fundo do edifício, e depois ele fez a cena finalizada aí, que ficou um resultado muito bacana. Né, e para algumas pessoas pode ser um pouco assustador, né, o nível de alguns alunos e, e o quanto que você vai poder evoluir. Eu acho que tem que sempre levar em consideração o estágio que você tá. Eu acho que muitos das pessoas que estão muito no começo, quando entram, acabam achando que o salto vai ser maior do que eles imaginavam. E aí isso consequentemente gera realmente frustração e gera às vezes até abandono e atrasos no curso, etc. É fato que vai ser difícil. Desenhar não é para ser uma coisa fácil. Se você está muito no começo, vai ser um processo difícil. Você não vai ter um salto de trabalho espantoso, né? A gente está muito acostumado com essa coisa de Facebook, de antes e depois, 2 anos depois, 5 anos depois, e a gente vê o salto, parece que foi um estalo, foi só passar tempo que o cara chegou naquele outro trabalho lá na frente. E não, tem muita ralação, muita frustração,
muita vontade de desistir ali no meio, que naquela imagem não fica claro, entendeu? Mesmo que tenha 5 anos, a gente não consegue mensurar. A gente só tá vendo antes e depois, e parece que, porra, é só dar um salto, o talento que eu tenho inato vai entrar na minha cabeça e aí eu vou sair desenhando, né? Vai ser tipo Matrix, né? I know Kung Fu, lá e você vai começar a... Não, sabe? É um processo realmente difícil. Então é muito difícil eu chegar pra vocês aqui e falar, ó, vamos ver um antes e depois fantástico que o cara desenhava, aquela coisa meio desenha coruja, né? Desenhe duas bolinhas e depois finalize a coruja, sabe? Não faz sentido isso na realidade, entendeu? Na evolução artística não é assim. Então, tomar muito cuidado com isso, com as expectativas mesmo. Por exemplo, o Fred, ele teve um salto super bacana de trabalho, mas, meu, você vai olhar a pasta dele, tem mais de 200 exercícios entregues. Né? Quer dizer, tem 200 arquivos, né? Deve ter uns 10 ali que são coisas antigas, então tem uns 175 exercícios entregues ao longo desses, o quê? 20 semanas de curso. Né? É coisa pra caramba. O cara tá entregando aí uma média de 8 exercícios por semana. Então, cara, não tem fórmula mágica. É sentar e fazer. Né? Ó, aqui o caso do Gabriel. Esse é um exercício do Gabriel. O Gabriel tá com a gente desde a turma 1 e aí ele foi tirando um atraso também. Né? Ele tá no meio do caminho, ele é da turma 1 e meio ali. Né? Ele fez algumas coisas com a turma 1, fez algumas coisas com a turma 2 ali, tudo meio junto e misturado, né? Mas você vê o que era o antes, né? Isso aqui é um sketch mais rápido, foi durante um hangout que a gente estava fazendo junto, sem muita pesquisa e etc. E aí tem aqui, agosto, né, do ano passado. E aí vocês vão ver a diferença do trabalho dele, lógico, mais pensado. Aqui também tem uma questão de escala, né, de personagem com relação às outras coisas, a altura do próprio quarto, da porta, com relação ao tamanho da gaveta, várias coisas assim que eu levantei, a questão da qualidade da linha e etc. E cara, esse é outro cara que tem mais de 300, eu acho, postagens na página dele, na pasta dele lá no grupo. Isso tudo estudo pra caramba, fazendo os exercícios mais simples, né? Mas você vê que tem ainda problemas de perspectiva, de entender realmente a relação de simetria e tal. E o cara foi lá dando murro em ponta de faca. E a coisa foi melhorando, né? Foi tendo uma evolução bacana, lógico, tendo mais cuidado com a linha, tendo mais paciência com o processo, diferente desse aqui de baixo. Não tô querendo fazer aquela comparação antes e depois esculachada não, mas é só interessante ver, né, o mindset diferente dele, né, com relação à abordagem do desenho. Até a apresentação aqui mudou bastante. Né? Então isso é bacana, né? Foi ao longo das semanas foi mudando bastante. Aí começou a usar bastante foto de referência para montar essas cenas, às vezes até tirando um pouco da própria perspectiva da foto e usando. Não tem problema, né? Sendo que a gente trabalhe a nossa percepção visual, não tem problema nenhum em usar ferramentas diferentes, né? A gente vai ver daqui a pouco outro tipo de ferramenta usada, né? Então aqui, ó, mais alguns exercícios. Esse é um exercício baseado no Scott Robertson, lá no segundo módulo, né? E aí, ó o tipo de trabalho que o cara tá entregando agora. Animal, animal, muita calma, muita paciência para terminar as coisas, para fazer uma estrutura sólida. Ele sempre entrega, né? Também um pouquinho por isso não dá para roubar no jogo. Também por isso que ele tem bastante imagem, né, na pasta dele, diferente de alguns outros alunos. Mas é porque ele posta todos os steps, né, pra gente ver a linha de pensamento dele. E é muito bom pra mim, né, tentando instruir algumas coisas, ver onde que eu posso indicar melhorias, né. Mas o trabalho dele está muito sólido, muito baseado em estrutura. Ele faz toda a estruturação, pensa toda a perspectiva, pensa toda a construção básica e depois ele vai para o detalhamento. Então isso está mostrando, né? Olha essa cena que ele fez, é a última que ele terminou. Cara, sensacional, sensacional mesmo. Um baita de um trabalho, um baita de um resultado. Assim como muitos outros, não estou também jogando confete só em uma pessoa, tá? Mas
Sem querer esculachar, né, mas já esculachando, né, aquela questão, né, do se você quiser pensar em antes e depois aqui, a gente pode pensar em antes e depois nesse caso. Opa, tô errando o layer aqui. Né? Aqui tem um salto de 1 ano entre esses dois. E lógico, tem um salto também de muitas horas, né? De dedicação, de diferença entre esse e esse cara. Isso é claro, né? Não tem como, né, ser igual, tá? Mesmo porque a gente, quando tá num estágio mais menos avançado, a gente acaba desistindo da cena muito antes do que deveria. E é legal ver aqui até uma orientação razoavelmente parecida aí com o corte, né, da cena pra gente poder ver internamente. Ficou muito bacana esse esquema da porta até. E é legal, né? Por exemplo, agora acabei de ver uma coisa que vai ajudar até, vou até deixar esse ler aqui, vai ajudar outro aluno. E aí a gente vai vendo nos trabalhos desses alunos, né? E pegando sugestões para os outros, o que é muito bacana, né? Depois eu retomo esse assunto, tá? O Graziano Batista também, cara, é uma evolução bastante interessante em termos. Ele já tem uma base legal de arquitetura de 3D e ele está começando também a usar essa ferramenta a seu favor, né? Mas aqui um dos primeiros exercícios entregues. Também em termos de apresentação a coisa foi mudando bastante, mas já tem um pensamento de planejamento, de thumbnail sketching e aí depois de finalização, né? Eu não lembro exatamente em qual semana cada uma dessas entregas aconteceu, tá? Mas aí agora pulando um pouco mais na frente, né? Esses aqui já são exercícios finais do módulo 2, né? E também alguns outros exercícios aqui do módulo 1. Só que agora quando eles já voltaram para o módulo 1, porque o módulo 1 teve uma série de semanas extras, né? Que a turma 1 não tinha tido, né? Que foi a gente começou a fazer a utilização aí do Frame Perspective 1 e aí eu precisei colocar alguns conteúdos a mais aí para complementar com o livro, tá? Então muito legal também a forma sólida com que ele está trabalhando, um pouco de uso de texturas, né? Ó, diferentes pontos de fuga na mesma cena, igual o Alberto tinha feito lá atrás, muito bacana o trabalho. Também mesma coisa, né? Agora só que usando um pouquinho da questão de elipses, né? E aí aqui, mesma coisa, aplicação das elipses, né? Só que aqui com base num 3D. Mas aí como usar o 3D como base e depois você trabalhar em cima, né? Não tinha nada dessas quebras, dessas divisões, etc. Tudo ele foi botando na mão depois. Ele fez a estrutura básica e depois foi desenhando por cima. O que eu acho que é um puta skill pra gente desenvolver, tá? Eu não tenho preconceitos, né, com essas ferramentas, tá? Aí o Guilherme é aquele caso que eu falei de usar a ferramenta. É, no começo ele estava penando muito com a questão da linha, né, que é uma coisa para ele que tem uma certa dificuldade em acertar uma linha mais decisiva, né? Então é uma linha que ela não dava toda aquela definição, mas por outro lado ele faz um trabalho vetorial muito interessante. Eu acabei nem trazendo nenhum trabalho do vetorial dele, porque também é de fora do curso, então acho que não faz sentido, né? Mas você vê que quando você olha esse desenho, a estrutura que ele fez, né, toda a divisão certinho, você vê que a perspectiva funciona, as divisões funcionam, as coisas estão posicionadas corretamente, mas a linha não ajuda. Eu falei pra ele, cara, começa a usar, né, o que você tem, que é a Pen Tool, que é a vetorização. E aí ele começou a fazer e a gente vê já um salto enorme no trabalho. Lógico, ele tem que ir desenvolvendo as duas coisas ao mesmo tempo, ou não. Pode só usar a Pen Tool, que é uma coisa que ele domina. Então tá funcionando. Depois vai pra pintura, faz coisas diferentes, etc.
E ele foi evoluindo bastante depois que ele se desprendeu um pouco dessa tentativa incessante de acertar a linha e mais focar no design, focar no desenho, focar na perspectiva. Né? Uma experimentação aí com 3 pontos, super interessante também. Tem muitas coisas que a gente aponta, errinhos aqui, errinhos ali, que a gente vai consertando aos poucos. Isso faz parte, mas o legal é a produção também muito grande. Outra pessoa que entregou muita coisa. No começo fazia, sei lá, o triplo dos exercícios sugeridos, o que é super bacana, né? Aqui mesma coisa, né? Uso da Pen Tool e uma simplificação de valores também. Pode, nos valores mesmo, usar a Pen Tool e fazer seleções, e aí depois você só usar um Smudge Tool na borda, alguma coisa assim. Cada um acha a sua forma de fazer, né? O importante nesse momento é treinar realmente o conceito e acertar o conceito, né? E aí, ó, esse é o exercício final, a entrega do exercício final dele. Muito legal, muito legal. Né? Uma evolução fantástica aí, né? Aí a gente já também fez algumas outras colocações aqui, mas cara, é muito legal, muito legal. Uma evolução realmente muito importante. E ele fez até um antes e depois, né? Para quem gosta muito desses antes e depois, tem aí, né? O que ele fez de entrega para semana 2, né? E aí depois o que ele fez de entrega aí para semana final, né? Que seria a semana 18. Isso aí. 19, né? Porque a gente tem uma semana extra ali. Uma semana a mais na 14 de projeto final, que é de acompanhamento, tá? Então, pô, uma diferença de confiança na linha e tudo mais, muito legal. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Realmente muito bacana. Aqui o Gustavo que eu ia falar, né? Também continua sempre correndo atrás, sempre fazendo diferença nos exercícios e a qualidade vai realmente mudando, né? Vai pensando mais no que está fazendo, vai acertando mais as questões. E esse é o trabalho que ele está desenvolvendo agora para o final. Né? Eu até ia falar que é legal ver como um outro aluno resolveu, porque é uma coisa que ele está querendo resolver aqui, né? Então dá para tentar tirar umas ideias aqui de como resolver para ver a parte de dentro, porque ele perdeu muito da parte de dentro, né? Aqui com relação a esse muro, como tirar esse muro e ainda assim deixar uma sensação de que é fechado. Mesma coisa aqui no do Gabriel, a gente sabe que é fechado, né, essa parede, mas a gente consegue ter uma sensação e ainda entrar na cena, né? Aqui até tem um perigo aqui dessa mesa bater aqui na lateral, mas eu acho que estamos bem, estamos a salvo. Então é legal esse lance de o cara que está com uma questão para resolver, ele dá uma olhada nos trabalhos que estão sendo produzidos e tentar resolver, né? Ou até postar e procurar o Gabriel, por exemplo, falar, cara, como é que você resolveu isso? Qual referência você usou para também usar isso? Ou me ajuda aqui, dá uma luz e tal. Isso vai evoluindo bastante, não só na interação comigo mesmo, mas na interação com as outras pessoas, né? Que o trabalho do Henrique também é outro trabalho super bacana. Esse é o trabalho dele antes de entrar no curso. Pô, já tinha uma noção legal de perspectiva, já tinha... Aqui eu não sei se foi de observação ou quanto foi, etc, né? Eu já falei isso até em outro vídeo, né? O vídeo de apresentação, mas não custa repetir, né? Mas direção de leitura, peso de linha, essas coisas, ainda tinha uma tentativa e erro super forte, né? E você vê alguns trabalhos dele, mesmo do curso, né? Algumas cenas que tem ali já uma certa... Essa aqui, se eu não me engano, ela foi um pouco depois. Acho que as mais antigas são essas daqui, ó. Opa, deixa eu desligar aqui. Então essa aqui é um trabalho extra que a gente fez na turma 1, que é como se fosse um trabalho final, né? Então também desenhar os props, assim como o pessoal fez, depois desenhar a cena finalizada, né? E aí, aqui já dá pra perceber, tudo bem, foi no tradicional, você tem menos margem para correção, né? Mas também outra coisa, ele foi saindo do tradicional ali, que era o que ele tinha mais proximidade,
e foi indo para o digital e ganhando bastante confiança na linha no digital, né? Esse aqui é um dos exemplos. Aqui outro exemplo já com um pouco mais de confiança, né? Igual aquele anterior, né? Esse aqui é um, na verdade esse aqui vem depois desse. Semana 9, esse aqui semana 10. Mas aí vocês vão ver os trabalhos mais recentes, né? Você vê que aqui da semana 8 também, ainda lá no módulo 1, né? Você vai ver nos trabalhos mais recentes, como esse, que já é depois do módulo 2, né? Depois da primeira parte do módulo 2 que a gente fez, ele voltando para o módulo 1 para fazer as semanas extras, a gente vê que, cara, um mega salto da leitura da imagem, da qualidade da cena como um todo. E tá evoluindo, tá trabalhando, continua lá, mesma coisa. Isso aqui eu também mostrei em outro vídeo, mas muito legal a pesquisa, que elementos colocar. Esse tipo de mindset também é muito importante, né? Design de um avião ficou muito legal, resolveu muito bem. E aí a finalização aqui também foi bem bacana. Realmente muito legal o resultado. E aqui mais alguns outros exemplos aí na volta da semana da semana 10, essa aqui do módulo 1, é verdade. Quando ele voltou do módulo 2 também, é que a gente passou um tempo aí com as duas turmas juntas, tá? E aí aqui mais um outro exemplo. Tinha outros exemplos também, mas elas estavam em resolução menor, eu acabei tirando. Aqui outro aluno, Henrique Marinelli, também está correndo atrás, né, do módulo 2 lá. Deu uma atrasadinha em algumas coisas e está lá ralando para chegar, né, no pessoal. Bacana também pra caramba a evolução dele, chegando nos resultados super legais como esse. Qualidade de linha legal. A renderização a gente não chega a comentar muito, né, porque acho que seria todo um outro tópico para discutir. Mas está evoluindo muito bem em termos de representar o sólido mesmo, a gente sentir que isso aí tem 3 dimensões e não só 2, né? O Lucas também foi outro aluno daqueles que assustam um pouco, né, quando entra no curso, porque tem um trabalho bastante sólido, mas também aproveitou bastante as coisas, produziu bastante, né, teve resultados aí muito interessantes, né, usando um pouquinho de referência do que é feito lá na FZD, por exemplo, e o que a gente estava discutindo aqui no curso, em termos de desconstrução e reconstrução, né? Então é super bacana ver aí as referências que ele usou um pouco dessa vista aqui, né, para facilitar um pouco, mas ele também mudou um pouquinho essas velas e tal. Ficou um trabalho super interessante no final. Esse helicóptero também ficou super bacana, numa orientação completamente diferente. Então ele teve que fazer bastante desconstrução aqui e ficou com uma tridimensionalidade bem legal mesmo. Esse aqui eu acho que é um dos meus preferidos das entregas aí. Sem contar essas cenas que estão vindo aí que são ridículas. Essa aqui é uma cena pintada e desenhada, né, sobre uma base de 3D. Né? Então super legal ver também esse tipo de utilização. Mais uma vez, é uma ferramenta que pode ajudar muito a gente a trabalhar a nossa percepção. Né? E aí aqui algumas cenas que ele fez também para o projeto extra, né, que seria basicamente o projeto final. Né? Ele pegou um tema meio egípcio para trabalhar em cima e fez essas cenas bem complexas. E mais essa aqui. Muito legais também. A Estela também sempre foi acompanhando ali na correria o curso e entregando os trabalhos sempre. Então super bacana, correndo atrás do prejuízo quando atrasa alguma coisa e tem chegado, né? Ela fala bastante, né, dessa questão de você forçar realmente a coisa acontecer. Então, realmente pegar e trabalhar num negócio até sair, sabe? Então, às vezes, não desanimar no meio do caminho, né? Então, ela fez esses carros falando, cara, eu vou fazer do começo ao fim e tal, e ficou muito legal. Mesma coisa esse avião, né? Foi lá e fez, muito bacana. Trabalho de linha também ficou legal, tridimensionalidade, funcionando bem.
realmente também uma grande evolução aí ao longo do caminho, tá? E gente, de novo, repetindo, tem um bando de gente que ficou de fora aqui. Eu peguei alguns exemplos que ilustravam pontos, né? Como essa coisa da persistência, como a coisa da utilização de ferramentas, etc., que eu achava interessante. Mas tem um bando de gente também em diversos níveis, né? Teve aluno que não sabia nada, né, de perspectiva e até desanimou por vezes, e aí depois foi muito persistente e começou a realmente a evoluir bastante em termos de entendimento dos conceitos, né? Leva um tempo para os resultados realmente aparecerem, né? É a gente ir ali perseverando e praticando que a coisa vai aparecendo. Né? O Thiago a mesma coisa, era aluno da turma 1, ficou para fazer o módulo 2, para fazer a turma 2, né, no módulo 1, e agora vai para o módulo 2 aí junto com a gente. E também uma evolução de trabalho muito bacana. Você vê, esse resultado final aqui já está, né, numa evolução bem interessante. Eu também mostrei o trabalho dele em outra oportunidade. Beleza, galera? Então era isso, só para vocês darem uma olhada aí no trabalho dos alunos. Todos os alunos estão de parabéns aí pelos trabalhos entregues, e também aqueles que não entregaram, que estão correndo atrás, assim, é super legal mesmo. Não existe caminho fácil, né? A gente já estende esse curso por um ano também por conta disso, para que as pessoas tenham o seu tempo e não se percam muito, mas que vão fazendo coisas em volta se você tem muito tempo, para você ter realmente uma evolução bem bacana. E de todos os níveis possíveis, eu acho que isso é legal, desde o cara mais iniciante que está ali aprendendo os primeiros passos e vai realmente penar bastante, até o cara que já trabalha profissionalmente com isso e que também viu coisas que ele não conhecia e aprendeu coisas novas, o que é super legal. Sempre dá aquele baita frio na barriga de o que eu vou ensinar para esse cara, mas realmente é muito bacana ver que eles tiram proveito dessas coisas e realmente levam o trabalho um pouco mais à frente, e eu fico super feliz de poder ajudar um pouquinho. Beleza, galera? Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários, vamos abrir uma linha de discussão. Também mandem os seus parabéns aí dos trabalhos que vocês gostaram mais. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e qualquer coisa eu estou à disposição aí. Na data de publicação desse vídeo, as vagas estão abertas aí para o curso de desenho tridimensional. O link está aqui embaixo. Fica até o começo da semana que vem, né, dia 10 de julho. Talvez eu dê uma semaninha aí a mais para inscrições, dependendo. Mas por enquanto a gente fecha no dia 10 de julho. Então talvez quando você estiver vendo esse vídeo não vai estar aberto. Aí tem um link aqui embaixo também pro curso. Escreve seu e-mail lá e assim que eu abrir uma turma nova você vai ficar sabendo. Beleza, galera? Então é isso. Obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.